Olá pessoal, hoje vamos começar a nossa receita com o recheio para montar o nosso bolo. E o recheio de hoje vai ser de chocolate, o Nega Maluca, e para esse recheio nós vamos precisar de uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Esse recheio é uma delícia, vocês vão amar. Vamos precisar acrescentar também uma pitada de sal e 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%. Eu gosto do cacau em pó 100% porque eu gosto de sentir aquele amargo. Mas se você não gosta de sentir, você pode optar também pelo cacau 50%, mas não diminua a menos que isso, porque senão seu bolo vai ficar muito doce e vai ficar com gosto acentuado do chocolate. Depois que o recheio estiver pronto, que estiver nesse ponto aí caindo em pedaços, nós vamos passar para o chantininho. Ó, ele tem que estar nesse ponto, caindo aos pedaços. Agora, para o nosso chantininho, nós vamos precisar de 500 ml de chantilly, uma xícara de leite ninho, e vamos dar uma misturada para não voar tudo e não ficar gruminhos no nosso chantininho. Depois vamos bater até dar o ponto. O ponto, ele é um ponto mais firme. Quando tiver assim, ó, bem firme, nós vamos acrescentar o leite condensado. O ponto é esse, ó, bem firme. Aí vamos acrescentar um pouco de leite condensado, mas só um pouco, porque depois nós vamos hidratar com mais leite condensado. É só um pouquinho mesmo. Agora nós vamos fazer a calda. Para nossa calda, nós vamos precisar de 300 ml de água e 1/4 de xícara de leite condensado e uma colher de sopa de cacau em pó. 100% mais uma vez que eu tô usando, mas se você quiser usar menos, você pode usar também. Misture e eu vou colocar essa mistura naquelas bisnagas de ketchup, porque eu acho mais prático para molhar o bolo. Aqui está a nossa bisnaga prontinha para a gente começar já a montar o nosso bolo. O nosso bolo, nós vamos repartir o nosso bolo no meio. E vamos separar a parte que tiver retinha, nós vamos colocar no fundo do bolo, que é para quando a gente virar, ser a nossa parte lisa, para o bolo ficar com um acabamento perfeito. Aí eu molho a nossa calda, com a calda que a gente acabou de fazer, e depois que eu molho todo o bolo, eu gosto de fazer uma barreira com o próprio chantilly. Por 2 razões. A primeira, para o recheio não vazar. E a segunda, para na hora da montagem já ter a nossa camadinha já ali de chantilly. Só para facilitar, ainda mais quando a gente está aprendendo, isso ajuda muito.
Depois que eu cobrir toda a camada, fiz a barreirinha, eu vou colocar 3 colheres de sopa generosa de recheio, que nada mais é a metade daquele recheio que a gente fez. A gente divide aquela metade no meio, né? E colocamos em cada camada. Nesse bolo eu estou dividindo em 2 camadas, mas você também pode repartir em mais camadas se quiser, mas no meu caso aqui eu estou fazendo só em 2 camadas de recheio e 3 de bolo. Aí aqui nós estamos molhando novamente, repetindo a mesma coisa. Aqui vamos colocar a nossa última camada. Depois que nós colocar a nossa última camada e molhar, podem molhar bastante, porque esse bolo aqui, essa massa é muito boa, ela não cai. E depois que você molhar, vamos colocar na geladeira. Pode ser do dia para o outro, 4 horas, ou se você tiver com muita pressa, igual eu, coloque 1 hora no freezer, já é o suficiente. Não tire antes disso. Agora nós vamos hidratar o nosso chantininho. Nós vamos colocar o chantilly e vamos misturar até quando a gente mexer nele e não sair nenhuma bolinha de ar. Aí o nosso chantilly já vai estar hidratado. O chantilly tem que estar hidratado para facilitar no espatulamento e também para quando você levar na geladeira não rachar. Um chantilly bem hidratado dura até 2 dias na geladeira sem rachar. O chantilly já está hidratado. Olha aí o ponto. O ponto é esse, não pode sair uma bolinha de ar. Olha o ponto. Agora nós vamos espatular o bolo. Primeiro eu gosto de colocar uma camada fina de chantilly para segurar possíveis migalhas, para dar aquele acabamento. Aonde tiver um buraquinho ou outro, ele tampar. Eu gosto sempre de dar essa primeira camada de chantilly fina em todo o bolo. Depois que terminarmos de passar essa camada fina no bolo, vamos colocar nosso chantininho numa manga de confeitar e vamos passar por todo o bolo, para facilitar também no nosso espatulamento.
Depois que passarmos em todo o nosso bolo, vamos espalhar aqui com a espátula o nosso chantininho, retirando um pouco do excesso e alisando todo o nosso bolo. Só que o nosso alisamento aí é só para... Esse alisamento é só para a gente pegar e juntar todas as nossas camadinhas. Depois nós vamos pegar a espátula alisadora e vamos dar o acabamento no nosso chantilly. Agora com a nossa espátula alisadora, vamos alisar todo o nosso bolo. Não coloca a espátula muito longe, coloca ela abraçando o bolo. Que aí nós vamos só mesmo alisar, nós não vamos retirar o chantilly. Depois vamos dar o nosso acabamento na parte de cima. Você pega a espátula e passa de fora para dentro, para a gente tirar e ajeitar todo o nosso chantilly aqui, para dar um acabamento na nossa lateral. Para esta decoração, eu optei em tingir ele de roxo, o chantininho, para a gente fazer uns detalhes na lateral do nosso bolo. Até ficar roxinho. E vamos colocar no saco de confeitar e vamos passar na nossa lateral o chantininho roxo. Eu dei aqui 2 voltas. Quando eu terminei, eu peguei novamente nossa espátula alisadora e passei em todo o bolo pra gente criar tipo uma lista, uma outra camada de chantilinho, só que na cor roxa. E alisei para dar o acabamento. Depois que dei acabamento, com a própria espátula, eu saí puxando o chantilly para cima para ficar esses risquinhos na laterais e dar esse desenho. Fica assim, tipo uma arte abstrata. Aí por cima eu matizei o chantilly, botei metade do saco roxo e metade do saco branco e fiz as rosetas um do lado do outro, matizando o chantilly. E aí ficou esse acabamento aí de 2 cores, incrível. E o nosso bolo está pronto. Olha, essa decoração ficou incrível, linda, prática e fácil. Todo mundo vai conseguir fazer. Obrigado a todos por terem assistido e até a próxima. Tchau!